E aí? Chegou a hora de você conhecer a verdade. Talvez você seja cristão e ainda não conhece a verdade. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui, Deus colocou muito no meu coração para que eu trouxesse esse vídeo aqui para vocês. Já tem um tempinho que eu não posto vídeo, mas enfim, bora pro vídeo. Eu queria demonstrar para vocês a importância do conhecimento, o quão é importante você ir em busca do conhecimento. Existe até uma parábola que fala o seguinte: o conhecimento é como se fosse uma escada rolante. Se eu não me engano, quem fala essa frase é até o C.S. Lewis. Sobre o nosso conhecimento é como se fosse uma escada rolante. É uma escada rolante que ela continuamente está descendo e você vai subindo ela. Cada conhecimento que você absorve, você vai subindo um degrau ali dessa escada que está descendo, como se fosse uma escada rolante. Porém, a partir do momento que você para de adquirir conhecimento, você não fica parado no mesmo lugar. Muito pelo contrário, você começa a descer, você começa a retroceder. Ou seja, a partir do momento que você para de absorver conhecimento, você não fica parado, você retrocede. Ou seja, hoje eu vou tentar demonstrar para vocês a importância do conhecimento, a importância que é você buscar pelo conhecimento. E eu queria começar lendo aqui para vocês Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Eu também os rejeito, como os seus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus. Eu também ignorarei os seus filhos. Queria dar destaque a um trechinho que ele fala bem assim, ó: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ou seja, aqui Oséias está se retratando que o povo foi destruído por falta de conhecimento, ou seja, por não obter conhecimento, o povo acabou sendo destruído. Ainda nesse contexto, eu queria ler aqui para vocês João capítulo 8, versículo 32, fala o seguinte: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui quem fala nesse trecho é Jesus. Jesus está falando que através da verdade a gente será liberta. A partir do momento que a gente conhecer a verdade, a gente será liberto. E logo na sequência ele vai completar ali, falando quem é a verdade. A verdade é Ele. Ele é a verdade, a luz, a vida, o caminho. Ou seja, Jesus é tudo. E se a gente for no dicionário, se você pegar aí pelo Google, pelo algum dicionário que você tiver em casa, e pesquisar aí pela verdade, no dicionário vai estar escrito exatamente assim: o que está de acordo com os fatos ou a realidade, conformidade com o real, autenticidade, exatidão, veracidade. Ou seja, hoje a gente vive num mundo muito louco, né? Onde às vezes você vai afirmar uma verdade para alguém e esse alguém vai falar o seguinte: a sua verdade é diferente da minha verdade. Vocês viram, o próprio dicionário vai discordar deles. Ou seja, como a minha verdade pode ser diferente da sua verdade, sendo que a verdade é a autenticidade de algo, ou seja, é algo autêntico, é algo inegável. A exatidão, ou seja, algo preciso. E a veracidade, ou seja, algo que tenha como confirmar. Ou seja, como a minha verdade vai ser diferente da sua verdade, sendo que a verdade é apenas uma. Ou seja, a partir do momento que uma verdade é diferente de outra verdade, logo isso não é uma verdade absoluta. C.S. Lewis também tem uma frase que ele fala o seguinte: o amor ao conhecimento é um tipo de loucura. Sim, hoje, devido às redes sociais, Instagram, TikTok, etc., muitas pessoas acabam abrindo mão de absorver conhecimento. Ou seja, muitas pessoas conhecem algo não pelo seu próprio conhecimento, mas através de conhecimento de terceiros. Ou seja, logo não é conhecimento, é basicamente opinião. Ou seja, ela ouviu uma pessoa falar, ela pegou esse algo para si próprio e tá dando ali sua opinião. A gente já tira a importância do conhecimento, a importância de você saber sobre o que você está falando, a importância de você ter discernimento daquilo que você está falando para você conseguir se posicionar. E sim, você cristão, você tem sim que se posicionar. Até porque a partir do momento que você não se posiciona, isso já é um posicionamento. Existe uma parábola que fala o seguinte: tinha um homem ali em cima do muro, de um lado estava Jesus, e Jesus ficava ali chamando: venha filho, venha filho. E do outro lado estava o diabo, e o diabo simplesmente não fazia nada, apenas ficava olhando esse homem em cima do muro. Até que uma hora o homem olhou pro diabo e falou: por que você não está fazendo assim como Jesus? Por que você não está tentando me chamar para o seu lado? Então o diabo simplesmente olhou para o homem e falou: porque o muro é meu. Ou seja, a partir do momento que você não se posiciona, isso já é um posicionamento. Ou seja, é fundamental que você se posicione como cristão. Até porque nós cristãos não estamos aqui simplesmente para ser neutros.
Óbvio, tem que ter sabedoria para saber o momento certo de agir, mas nós não fomos chamados para ser neutros. Até por isso Jesus foi crucificado, porque Jesus tinha posicionamento. Jesus se posicionava diante de cada ato ali. Ele não se calava, muito pelo contrário. Quando ele via algo errado, ele ia lá e falava. Jesus era amor? Sim, Jesus é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é fogo consumidor, ou seja, Deus abomina o pecado. Ou seja, sempre que você tiver a oportunidade de se posicionar, não se cale, não fique paralisado pelo medo. Até porque o Deus que habita dentro de você é muito maior do que qualquer outra coisa. Ou seja, a partir do momento que você tiver a oportunidade de se posicionar, busque se posicionar. Queria ler uma passagem para vocês que está em Lucas capítulo 9, do versículo 23 ao 26. Fala o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Se alguém quer se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Ainda nesse contexto, eu queria ler outro versículo para vocês, está lá em Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Ou seja, que a gente vê dois contextos diferentes. Em Isaías 53, está relatando ainda de Jesus que iria vir, ou seja, e mostra tudo que ele passou por nós. E já no capítulo ali de Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 27 que eu li ali, naquele contexto Jesus falava que todo aquele que quisesse vir após ele, que tomasse a sua cruz e seguisse. Ou seja, em nenhum momento Jesus nos falou: o evangelho é muito simples, me servir é muito fácil. Em nenhum momento Jesus falou isso, muito pelo contrário, é muito difícil. Por isso ele falou: cada um que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque carregando a cruz, Jesus teve que fazer sacrifícios. Jesus sofreu carregando a cruz, Jesus apanhou, Jesus foi humilhado em diversos momentos. Ou seja, aqui Jesus não está falando que vai ser fácil. E muitas das vezes o que acontece com a gente é que a gente quer a aprovação daqueles que crucificaram o nosso Senhor. Ou seja, a gente não tem que buscar a aprovação daqueles que crucificaram o nosso Senhor. Óbvio, a gente tem que amar as pessoas, mas Deus abomina o pecado. Ou seja, sempre que você vê alguém apoiando o pecado, apoiando coisas ilícitas, o repreenda, mostre a verdade para ele. Por mais que às vezes doa, por mais que às vezes você tenha medo, cara, não fique calado, se posicione diante dessas coisas. Até porque se a gente não for, quem vai? Nós somos os escolhidos de Deus. E saiba, não é a gente que escolhe Deus, é Deus que nos escolhe. Ou seja, não adianta nada tu tentar de todo modo chegar em Deus, se Deus não te escolher, simplesmente você nunca vai conseguir chegar até Ele. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus está querendo te usar em alguma área e você nunca permitiu que Ele te usasse. Você nunca deixou com que Ele falasse ao teu coração o que Ele quer falar. Permita que o Espírito Santo de Deus te use. Queria ler outro versículo para vocês, está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19 ao 21. Que é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas, se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que
com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Ou seja, aqui simplesmente está relatando que a gente vai sofrer sim, e se a gente sofrer por algo maior, não é motivo de tristeza, muito pelo contrário, é motivo de louvor e adoração, de honra. Ou seja, Deus se alegra pelo que a gente vem fazendo por Ele. Ou seja, quando Ele vê que a gente está se entregando de coração, quando Ele vê que a gente está sofrendo, porém a gente está sofrendo por pregar o Evangelho, isso alegra o coração de Deus. Ou seja, isso mostra o quão é importante que a gente busca Deus de todo o nosso coração. E uma coisa que a gente tem que entender é que o mundo nunca vai nos amar, muito pelo contrário, o mundo vai nos odiar. Isso é esperado, infelizmente isso é esperado. Lá em João capítulo 15, versículo 18 fala isso, que o mundo nos odeia, simplesmente isso. E é isso, queria deixar esse recado aí pra vocês. Se vocês tiverem curtido, deixa o like. Se vocês não curtiram, deixa o like também. Muito obrigado pelo seu acesso. Busque e espalhe o Evangelho a toda criatura, porque eu tenho certeza que você vai alegrar demais o coração de Deus fazendo isso. E é isso. Muito obrigado, valeu, falou e tchau.